Olá a todos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindas. Estamos iniciando mais um episódio do podcast Gestão Pública 4.0. Eu sou Beatriz Biancato e, junto com o professor Elton, vamos discutir temas da administração pública e do direito tributário. No encontro de hoje, o nosso tema será honorários advocatícios em ações contra a Fazenda Pública. Fique com a gente. Olá, Elton. Olá, Bia. Gente, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso podcast. Como sempre, gosto de começar os nossos episódios agradecendo os feedbacks dos episódios anteriores, a audiência de vocês, a interação, isso é muito importante. Já quero logo de início lembrá-los de se inscrever no canal, acompanhar o podcast nas redes sociais, a gente está no Spotify, está no YouTube, vários formatos aí para atender cada um de vocês, quem gosta só de ouvir, quem gosta de assistir o vídeo do podcast, então tem formato para todos os gostos, né, professor? Com certeza, a gente aguarda toda a participação de vocês, com perguntas, com sugestão de pauta, né, para a gente trazer aqui no nosso programa. Então, sempre é um programa democrático, né, Bia? Sempre a gente vai trazer temas mais diversos possíveis envolvendo a gestão pública. Com certeza. E falando em temas democráticos, hoje nós vamos falar sobre um assunto que muito diz respeito a mim e o professor Elton. Inclusive, tem perguntas aqui no episódio que a gente preparou aqui para comentar, para debater, bem especiais. E hoje nós vamos falar sobre honorários advocatícios em ações contra a Fazenda Pública. E eu já quero começar fazendo uma pergunta ao professor, para a gente se situar no tema, como a gente sempre produz aqui o conteúdo para diferentes públicos, né? Então, a gente coloca todo mundo no mesmo nível de debate. Então, professor, começa falando um pouquinho para a gente sobre honorários de sucumbência. Então, Bia, os honorários, para a gente ter uma definição assim concreta e até mais pragmática, são uma consequência do processo judicial, né? E os honorários é uma verba que agrada advogados públicos e privados, né? Que para muitos é o ganha-pão, né? É o salário, vamos dizer assim, do exercício da advocacia. Então, sempre que você tem um processo, em grande parte dele, salvo exceções, como acontece no mandado de segurança, que não tem honorários, mas em grande parte dos processos, você tem como consequência a condenação da parte que perdeu o processo, né, a parte que não teve êxito com aquele processo, em pagamento, além das custas judiciais e as custas envolvendo aí as despesas do processo, também englobará os chamados honorários sucumbenciais, que é uma verba destinada ao advogado da outra parte que teve o trabalho de fazer uma defesa técnica, né, da parte vencedora e a qual faz jus àquela verba chamada honorários de sucumbência. É bem legal a gente falar sobre isso, porque eu, como advogada privada, né, o cliente chega lá no meu escritório e na hora da contratação sempre surge a dúvida, tanto na hora da contratação, quando a gente vai falar sobre valores, quanto lá na frente, no processo, quando tem uma sentença, surge, mas o que é isso? É seu esses honorários de sucumbência, né? Então, existe essa diferenciação, existe essa verba muito importante, e são de titularidade do advogado, não é, professor? Com certeza, até foi um tema assim muito polêmico durante anos, né? O que seria, qual a natureza dos honorários de sucumbência? Mas nós temos aí claramente reconhecido pela própria jurisprudência que é uma verba de titularidade do advogado. Então, se a gente for fazer uma leitura no Estatuto da OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, o entendimento dos tribunais, tanto superiores como de segunda instância, hoje não há mais essa polêmica, né? Já há um reconhecimento de que a quem pertence os honorários sucumbenciais. E esse debate, Bia, até foi feito muito na questão da condenação da fazenda pública, porque quando há uma condenação com a obrigação de pagar, de dar
né, quantia certa, a grande dúvida é, esse valor que vai ser pago tanto para a parte quanto para o advogado deveria compor um único precatório, ou era possível ter um precatório separado para o advogado? Aí que foi o estupim para se definir. Então, a quem pertence? Porque se pertencesse à parte, deveria compor a verba principal, né? Então, por exemplo, se for uma questão de desapropriação, deveria compor um único precatório, a verba de desapropriação mais os honorários. Só que não foi isso que prevaleceu, né? Houve até o entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal, que no caso de você ter essa condenação da Fazenda Pública, você pode fazer 2 precatórios, né? Um precatório para a parte e outro precatório para o advogado, que será dos honorários de sucumbência, porque há uma titularidade separada. E outro debate é se o advogado poderia ajuizar uma ação em nome próprio para cobrar os honorários. E também aí há uma sinalização positiva por parte da jurisprudência, dizendo que é possível ele ajuizar em nome próprio, por quê? Porque é uma verba dele decorrente do processo. Então, em decorrência daquele trabalho, né, do exercício da advocacia, é que se originou os chamados honorários sucumbenciais. E aí, professor, falando sobre essa questão de verba em virtude do labor, né, do profissional naquele processo, a gente já entra, já começando aqui a falar sobre o tema do nosso podcast, da questão do advogado público, porque o advogado público, a relação é diferente se a gente for analisar de um advogado privado. Na condição de advogado privado, o meu cliente é um particular. Na questão do advogado público, o cliente, né, é o Estado, é o município, é um ente federativo, então, certamente existe uma diferenciação nessa relação, no que diz respeito à limitação, enfim. Então, com relação a honorários de sucumbência, esse labor, na posição de um servidor público, esse advogado público, ele tem direito aos honorários de sucumbência? Como é que funciona essa dinâmica no aspecto público? Então, Bia, isso aí gerou muito tempo, né, um debate aí no meio jurídico a respeito dos honorários que seriam de titularidade do advogado público. Por quê? Existiam alguns municípios que disciplinavam isso através de uma lei local, que os honorários seriam dos procuradores, né, e outros municípios que até hoje não pagam honorários aos seus procuradores, né? Lembrando que esses honorários são os honorários em decorrência da ação judicial, né, que são os honorários sucumbenciais. Então, na verdade, quem estaria pagando não é o município, não é o ente público, mas sim a parte contrária que foi ou executada, ou foi réu, ou foi autor e perdeu a ação. Então, por muito tempo, girou essa dúvida, poderia o advogado público receber os honorários? E a base legal, claro, era sempre o Estatuto da OAB. Isso veio a ser consolidado a partir do CPC de 2015. O Código de Processo Civil, ali no artigo 85, onde regulamenta os honorários, no parágrafo 19, estabeleceu que pertence aos advogados públicos os honorários de sucumbência, né, nos termos da lei. Claro, daí todos os entes federativos, inclusive a AGU, a Advocacia Geral da União, editou uma lei e estabeleceu os honorários para os procuradores federais, o que foi seguido aí pelos estados e por alguns municípios, né? Não todos, infelizmente, mas o que a gente tem como posicionamento, não só como professor, não só como procurador de estado, mas a gente pertence também aqui à Comissão da Advocacia Pública. E a OAB tem um posicionamento também consolidado, que o advogado público tem direito aos honorários sucumbenciais, né? Então, hoje, no ambiente nacional, e até com a chancela do Supremo Tribunal Federal, nós temos como constitucional o recebimento de honorários por advogados públicos e privados. A única diferença, Bia, é que os advogados públicos, eles têm um teto constitucional. Então, enquanto o advogado privado ele pode receber honorários sem limites, ou seja, enquanto mais ele trabalha, mais ele ganha, mais direito ele tem, o advogado público ele está sujeito ao quê? Uma limitação do teto constitucional. Então, somando o vencimento dele, mais os honorários, não pode ultrapassar esse teto. A única diferença que há entre advogado público e privado na questão de honorários.
Perfeito. E aí você tratou sobre um ponto interessante com questão à limitação, né? Então, até para os entusiastas aí que estão em dúvida de advocacia privada e pública, veja aí um ponto, um fator a considerar, né, no critério. Mas falando sobre limitação, a gente tem disciplina sobre honorários no CPC, o professor falou sobre o CPC, né, e no CPC nós temos algumas limitações com relação a honorários, no artigo 85, né, que fala sobre alguns percentuais obedecidos valor da condenação, o proveito econômico, a gente tem alguns percentuais, alguns limites lá. Esses limites, professor, que estão no CPC, eles se aplicam aos honorários contra a fazenda pública? Então, Bia, muita discussão também teve a respeito disso tempos atrás, antes do CPC 2015, porque toda condenação da fazenda pública era uma regra os juízes estabelecerem os honorários de forma equitativa, e que muitas vezes injusta, né? Muitas vezes você tinha um advogado ali brigando o processo durante anos, 5, 10, às vezes 15 anos, brigando contra a fazenda pública e ganhando um processo envolvendo valores vultuosos. E muitas vezes o juiz ali, de uma forma injusta, né, a nosso ver, né, que a gente tem que falar não só como advogado do Estado, mas também como professor, que é uma situação onde fixam os honorários de R$ 1.500, que eram totalmente desproporcionais no caso concreto. Aí com o CPC 2015 houve uma correção disso na lei, ou seja, a partir de uma condenação da fazenda pública, deveria haver o escalonamento desses honorários. Então, nós temos ali no artigo 85, eu já estou até em mãos aqui, para subsidiar a minha resposta, o parágrafo 3º estabelece que nas causas em que a fazenda pública for parte, não importa se ela é autora ou ré, e não importa se ela ganhou ou ela perdeu, né? A fixação dos honorários observará os critérios, aí vem parágrafo 2º e o parágrafo 3º estabelecer que o mínimo de 10, o máximo de 20, quando for o proveito econômico até 200 salários mínimos, e assim de forma escalonada, assim por diante, né? Então, na lei estaria corrigido isso. Não poderia, então, o juiz estar atrelado de uma forma como regra, né, o arbitramento equitativo. Isso seria exceção. A regra seria o quê? O valor escalonado conforme determina o artigo 85 do CPC. E o que seria para o pessoal que nos acompanha entender aqui essa questão de forma equitativa? O que seria esse termo? Seria basicamente, Bia, um arbitramento da base cálculo dos honorários. Então, o que acontecia muito, e era muito comum realmente isso? Você tinha uma execução fiscal de 3 milhões, por exemplo. O advogado trabalhou, né, na execução fiscal, embargou, demonstrou até nos tribunais superiores que aquela dívida era indevida. Só que aí vinha o juiz no final e dizia, tudo bem, você tem razão, então dou ganho de causa para você. Mas, em razão do teu trabalho, eu considero que você merece o quê? R$ 1.500 pela razão do teu trabalho, do exercício, do zelo que você teve, e que muitas vezes era uma coisa muito desproporcional, ou seja, a pessoa trabalhar 5, 6, 7 anos para receber R$ 1.500, né? Então, seria uma fixação equitativa injusta. Isso que foi combatido e ainda é combatido pela OAB com razão, né? Eu acho que tem que ter aí uma proporcionalidade entre o trabalho exercido e aquilo que ele vai receber, que é o ganha-pão do advogado privado. Sim, vamos trazer aqui para um aspecto mais prático, trazendo um caso concreto bem comum, que é quando a gente se depara com execuções fiscais em que há exclusão de sócio, né? Então, num caso como esse, por exemplo, os honorários eles vão ser fixados no valor do crédito tributário? Então, Bia, isso aí também gira aí um pouco de polêmica, por quê? Quando você está na execução fiscal e você anula a execução fiscal, sem dúvida nenhuma que o proveito econômico é o valor do crédito tributário, ou seja, é o valor da execução fiscal englobado aí seu valor atualizado. Ocorre que quando você obtém a exclusão do sócio, ou seja, você ajuizou uma execução fiscal, muitas vezes o advogado público vai redirecionar essa execução fiscal contra o administrador, que seria sócio ou não, mas vamos colocar aí como sócio. Então, você obtém um redirecionamento contra o sócio. Nesse caso, vem o sócio e diz, por N razões, N fundamentos, eu não
sou parte legítima. E o juiz julga, então, que realmente não seria parte legítima. É um caso de exclusão, então, do sócio da legitimidade passiva da execução fiscal. Mas como que ficaria, então, esses honorários? Ele deveria pegar o valor cheio da execução ou ele não teria esse proveito econômico demonstrado de forma concreta? O STJ, até anotei aqui para vocês, no julgamento agora de abril de 2024, nos embargos do RESP 1880-560, o STJ entendeu o seguinte, que no caso de simplesmente haver só a exclusão do sócio, não caberia condenação com base no valor do crédito tributário, mas sim deveria ser equitativamente arbitrado pelo juiz. Então, veja, é mais uma exceção colocado ao artigo 85. Então, é bom para o advogado público, vamos dizer, não bom para o advogado público, bom para a fazenda pública, né? Porque o advogado público não é contra o advogado privado, né? Então, é bom para a fazenda pública que vai pagar menos honorários. Mas é uma notícia ruim para o advogado privado que não vai conseguir honorários do valor do crédito tributário. Tratando ainda sobre o valor que o advogado não vai conseguir de honorário, antes da gente falar sobre uma discussão de temas aí de STJ e STF, já quero aproveitar o gancho que estamos trazendo situação prática, para o professor falar um pouquinho sobre a não condenação de honorários em caso de acolhimento de extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente. Faço essa pergunta com muito dor no coração, inclusive. Até falando, né, Bia, que você tem um curso lá na IPDM, né, sobre prescrição intercorrente, né, então para aqueles que querem se aprofundar nesse tema, já fica a indicação aí do curso que você pode pesquisar ali logo abaixo, vamos deixar o site para você, que vai ter aulas com a nossa querida Beatriz Biancato, né? Mas vamos responder então essa questão. Veja, na prescrição intercorrente, embora nós tenhamos uma extinção da execução, uma sentença extintiva, o que em regra geraria uma condenação de honorários, nesse caso específico da prescrição intercorrente, o STJ tinha um entendimento, depois ele tendeu para outro. E hoje podemos dizer que está aparentemente consolidado, mas ainda com algumas divergências que pode sinalizar uma mudança de entendimento, mas eu acredito que não. Mas o que nós temos atualmente? O STJ não aceita, ou tem um entendimento que não cabe a condenação em honorários no caso de prescrição intercorrente. E qual que é o fundamento? Porque o crédito, ele sempre existiu e ele não era indevido. Ele foi ajuizado corretamente. Só que não houve, vamos dizer, não foi saldado, não foi liquidado, não por uma culpa do credor, mas sim por uma culpa do devedor, que não tinha bens, ou não foi encontrado no endereço correto, enfim, algum fato que fundamentou a prescrição intercorrente, mas que não é atribuído a sucumbência, por exemplo, o princípio da causalidade que conduz à condenação em sucumbência, não é atribuído ao credor, mas é atribuído ao próprio devedor. Então, não se poderia premiar o devedor com novos honorários, ou seja, além do credor não receber o que ele era devido, ele também vai ter que pagar para o devedor honorários. Então, nesse caso, o STJ possui esse entendimento que não é cabível honorários no caso de decretação de prescrição intercorrente. O que você acha, Bia? Concorda ou não? Olha, temos dois pontos de vista, não sei qual é o correto ou qual é o incorreto, né? Mas é um bom ponto, é um bom ponto. Eu fico triste, porque não tem sucumbência, a tese é muito boa, né? Para o advogado privado, com certeza, não é uma boa notícia, né, Bia? Com certeza. Faz um pouco de sentido, sim. Mas é por isso que a tese, ela é acolhida. Existem muitos processos em que ocorre a prescrição intercorrente, vocês vão aprender lá no curso, porque pelo menos os honorários contratuais são garantidos para a prestação do nosso serviço. Só para finalizar aqui o nosso episódio, que a gente não pode deixar de falar sobre essa discussão de STJ e STF, envolvendo o tema que nós trazemos aqui hoje no podcast. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar
esses parágrafos aí que o professor comentou do artigo 85 do Código de Processo Civil no julgamento de um recurso especial repetitivo, não permitiu a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação da causa ou do proveito econômico da demanda serem elevados, mas o STF, no tema 1255, vai discutir a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação da causa do proveito econômico da demanda forem exorbitantes. Professor, cenário dúbio, o que o professor acha sobre isso? Então, veja, Bia, aqui ainda temos um cenário positivo para as relações privadas, ou seja, o advogado privado, parcialmente, aqui ele vai estar um pouquinho mais feliz. Por quê? No tema 1076, em recursos repetitivos, o STJ veio com aquela decisão dizendo o seguinte, mesmo que o valor de execução seja de um valor elevado, não caberia ao juiz definir honorários de forma equitativa. Ou seja, ela seria somente exceção naqueles casos previstos pelo CPC. Ou seja, em regra, eu tenho que estabelecer da forma escalonada lá do artigo do 2º e 3º do artigo 85. Então, não cabe ao juiz escolher quando ele faz o arbitramento equitativo, né? Então, aí já veio dar assim, uma esperança para os advogados privados de qualquer condenação contra a fazenda pública seguir a forma escalonada. E isso, por exemplo, na execução fiscal seria importante, por quê? Porque existem muitos erros de ajuizamento por parte da fazenda pública. Ou seja, a fazenda pública acaba ajuizando uma execução e existia uma causa, uma hipótese de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, ou estava parcelado, tinha depósito, ou estava com uma liminar, um mandado de segurança, por exemplo. Então, não poderia ser ajuizado. Se for ajuizado irregularmente, o que vai acontecer? Vai ser extinto e haver honorários para a parte contrária. Só que aí veio outras decisões do STJ posteriormente, permitindo o arbitramento equitativo quando a condenação for muito desproporcional. E aí realmente criou mais uma exceção. E é algo que também eu acabo impugnando nas minhas ações lá em defesa do Estado, e os advogados não gostam muito. E esse caso foi levado para o Supremo Tribunal Federal, que chegou lá através do tema de repercussão geral 1255, e o Supremo vai analisar. Mas o que há de vantagem, ou seja, de algo que deixa os advogados privados mais felizes? O próprio Supremo excluiu as relações privadas. Então, a única situação que vai ser avaliada pelo Supremo Tribunal Federal é a relação das condenações da fazenda pública. Então, parcialmente, os outros casos há essa obrigatoriedade, né, de seguir o escalonamento do artigo 85, e contra a fazenda pública a gente vai ter que aguardar o que o Supremo Tribunal Federal vai dizer, né, se pode ter, quais situações pode ter arbitramento equitativo e se é que ele pode acontecer aí em ações envolvendo a fazenda pública. Então, Bia, aguardaremos cenas dos próximos capítulos. Se tiver novidades, sabe que a gente vai ou falar aqui no podcast ou vai divulgar nos canais de redes sociais, mas todos ficarão sabendo. Com certeza, por isso que é importante que você acompanhe o nosso podcast, que você acompanhe nas redes sociais. E a gente vai ficando hoje por aqui, né? Mais um episódio aí cheio de temas polêmicos. Não deixem de acompanhar os próximos episódios. Se está chegando de paraquedas agora nesse podcast, já dá uma olhada nos episódios anteriores também, que a gente já tem um monte de temas gravados e super legais, com discussões muito relevantes, não é, professor? Com certeza, não deixe de seguir nosso canal, mande recados, mande mensagens, sinal de fumaça, e diga o que você quer ouvir, que a gente vem comentar aqui para vocês, vai trazer informação fresquinha dos tribunais superiores diretamente aí na sua casa. Perfeito, um abraço, pessoal, até o nosso próximo episódio. Um grande abraço, até a próxima.